E para começar, vamos direto com a pergunta aqui, olha. Acho que todo mundo já se fez em algum momento. Quem é que está no controle da vida? Somos nós ou são as circunstâncias? Quem nunca teve aquela sensação de estar sobrecarregado, sabe? Como se a gente estivesse só reagindo ao que acontece em vez de traçar o próprio rumo. É um sentimento que pega todo mundo. E o ponto central é que essa sensação de falta de controle geralmente vem de lugares bem específicos. Daquelas preocupações com o que já foi, da ansiedade com o que ainda vai vir e, talvez o maior de todos hoje em dia, daquela preocupação constante com o que os outros pensam da gente. O incrível é que Marco Aurélio já tinha identificado esses ladrões de tranquilidade há quase 2000 anos. Mas afinal, quem era esse cara? Não vamos imaginar um imperador todo-poderoso num trono de mármore distante. Pelo contrário, pense em alguém que no meio de guerras, de epidemias, de intrigas políticas, sentava sozinho para escrever, para si mesmo, tentando lidar com a frustração e a ansiedade do dia a dia, exatamente como nós. E é a partir dessas reflexões que nasce a ideia principal do pensamento dele. Uma ideia que é, de uma simplicidade poderosa. A verdadeira força não vem de tentar controlar o mundo lá fora, o que, vamos combinar, é impossível. Vem de dominar o nosso mundo aqui dentro, na nossa mente. E essa ideia nos leva direto para a ferramenta mais potente do estoicismo. É um conceito que pode literalmente mudar o jeito que a gente encara qualquer desafio. É simplesmente entender a diferença entre o que a gente pode e o que a gente não pode influenciar. E essa divisão é muito clara. De um lado está tudo que é externo, o que as pessoas pensam, os acidentes que acontecem, até o nosso próprio corpo, que envelhece e adoece sem pedir licença. Do outro lado tem o que Marco Aurélio chamava de propriamente nosso. A nossa mente, a nossa capacidade de escolher como reagir, os nossos princípios. E a lição aqui é genial. Focar toda a nossa energia, mas toda mesmo, exclusivamente naquilo que está dentro do nosso círculo de controle. Ok, legal. Mas como é que se aplica isso na prática, no dia a dia? Bom, Marco Aurélio nos dá um segundo passo, e você vai ver como uma coisa se encaixa na outra. Se a única coisa que a gente controla de verdade é a nossa mente, então o único momento em que a gente pode exercer esse controle é agora, no presente. O conselho dele é para a gente cortar os laços que nos prendem à ansiedade. O passado já foi, não dá para mudar. O futuro é pura incerteza. Agora, se a gente se concentrar em agir da forma correta, com propósito, neste exato momento, a maior parte do nosso sofrimento mental simplesmente some. E ele define o presente de um jeito poético e muito forte. Não é só um pedacinho do tempo, não, é tudo o que a gente tem. Viver no presente não é ignorar o futuro, mas sim construir o melhor futuro possível agindo bem agora. É recuperar a nossa vida das garras da preocupação. Agora vamos falar de um dos maiores ladrões de paz da nossa era, da era das redes sociais. A nossa obsessão por validação externa, por aquilo que os outros pensam e falam sobre nós. Marco Aurélio ficava espantado com isso. Ele se perguntava por que a gente dá tanto peso para o julgamento dos outros. É uma pergunta retórica que hoje bate ainda mais forte, né? Quantas vezes uma opinião, um comentário, uma crítica de alguém de fora tem mais poder sobre o nosso humor do que a nossa própria avaliação? E aqui está a solução dele. Uma das frases mais libertadoras de toda a filosofia. O que os outros dizem são só opiniões, interpretações. O que a gente vê são só perspectivas. Nada disso é a verdade absoluta. E se é só uma opinião, a gente pode simplesmente escolher dispensar. A gente pode pegar nosso poder de volta. Certo. Mas e as coisas realmente grandes? Aquelas que estão totalmente fora do nosso controle, tipo o destino, o acaso, a própria natureza do universo. E aí? Aqui o Marco Aurélio é brilhante. Ele apresenta 3 cenários possíveis para o funcionamento do mundo. E a beleza da coisa é que, não importa qual seja o cenário, a resposta é a mesma. Se o universo é regido por um destino implacável, por uma força divina e boa, ou pelo puro caos, a nossa tarefa não muda. Aceitar o que não podemos mudar e agir com integridade confiando na nossa inteligência guia, ou seja, na nossa própria razão. E essa analogia aqui ilustra isso de um jeito perfeito. O gladiador depende da espada dele. Se ele perde a espada, ele está indefeso. Mas o pancracionista, um lutador de combate corpo a corpo, a arma dele está sempre com ele. São os próprios punhos. Os nossos princípios, o nosso caráter, nossa capacidade de escolha, essa é a nossa força interna. E essa ninguém pode tirar da gente. Então, quando a gente junta todas essas peças, o círculo de controle, o foco no presente, a indiferença com a opinião alheia e a aceitação do inevitável,
Qual é o objetivo final de tudo isso? É simples, uma vida em harmonia. A paz não vem de tentar forçar o mundo a se encaixar nos nossos desejos. Isso é uma batalha perdida desde o início. A paz, a tal da harmonia, vem de se alinhar com o fluxo da vida, agindo de acordo com os nossos melhores valores e aceitando todo o resto como parte da ordem natural das coisas. E para fechar, Marco Aurélio nos deixa uma analogia poderosa sobre a vida e a morte. Ele enxerga a nossa existência não como uma luta desesperada, mas como uma peça de teatro. O fim da vida não é visto como uma punição. É como o diretor da peça que dispensa o ator depois que ele cumpriu seu papel. Não importa se a peça teve 5 atos ou 3. O que importa é que o drama foi completo. O final é sereno, natural, faz parte do roteiro. E isso nos deixa com uma reflexão final para a gente levar daqui. Diante de tudo aquilo que está fora do nosso controle, a única pergunta que realmente importa é como estamos usando aquilo que a gente pode controlar. Estamos deixando as circunstâncias ditarem o nosso roteiro ou estamos escolhendo, a cada momento, viver de acordo com os nossos próprios princípios? Porque, no fim das contas, a filosofia estoica não é para ser só lida num livro, né? É para ser vivida. A verdadeira questão é, qual dessas ideias mexeu mais com quem está assistindo? Qual princípio dá para colocar em prática hoje? Compartilhe essa reflexão aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. E se você curte continuar transformando essa sabedoria antiga em ação para o mundo moderno, se inscreve aí no canal para não perder as próximas análises.